Professor Eduardo Tavares, como o senhor se encontra? Geralmente eu me procuro. E aí... Quando a gente se procura, a gente se encontra. É isso aí, muito bom. Mas eu estou bem, se é o que você quer dizer. E você, como está? Eu estou bem, obrigado. Muito bem. Começando hoje, no Momento Encore, a nossa querida matéria Economia. Eu não acredito, nós vamos falar de economia. Vamos falar de economia. Finalmente, hein? Finalmente um assunto legal por aqui. Não diga isso, não diga isso, meu querido. Os outros também foram bem legais. Mas vamos lá. Bora falar de macro. Agora esta bola está com o senhor, né? Eu vou ficar aqui só de Louro José, aqui fazendo umas piadas, uns negocinhos, né? Tá me atrapalhando, né? Agora vem a vingança, né? Oh, yeah! Agora é a minha vez de ficar te interrompendo e fazendo piadas completamente desprovidas de sentido. Legal, muito bom. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com... Se você olhar... Dá uma olhadinha nisso aqui, professor Tavares. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Deixa eu ver se eu não faço nada errado, né? Aquele que vai e termina com a live. A nossa plataforma, ela está de cara nova, né? Ela está mais bem vestida. Percebeu? Colocou um terno. Opa, cara feio para Dedéu. Mas, enfim, está mais bonitona, tá vendo? Mas que belezinha, hein? Ela está muito interessante, essa plataforma. Tem algumas características novas. Se você parou num determinado lugar, você tem a possibilidade de voltar no lugar onde você parou. Então, não deixe de fazer o curso com a gente e aproveitar esse chuchuzinho que é a nova plataforma. Muito bem. Eu diria que está um pitel. Está quase como quando eu faço a barba e raspo a cabeça. Fica uma coisinha bonitinha. Uma poupança de neném. Exatamente. Bora falar do que interessa. Bora parar de enrolar, né? A gente fica enrolando para ver se entra mais gente, mas o pessoal não entra mesmo, então vamos falar. Olha lá. O que representa o aumento do PIB de uma nação? Por que nós vamos falar de aumento de PIB, gente? Pelo seguinte, né? Então, só para poder olhar no seu zóio aqui. A parte de economia, ela basicamente tem 6 aulas, né? A primeira aula é uma aula que vai falar sobre PIB, Produto Interno Bruto. A segunda fala sobre inflação e a terceira fala sobre taxa de juros, né? Então, são essas questões que a gente vai comentar hoje. Então, veja só. Nessa primeira pergunta, a gente está olhando basicamente o que você precisa saber a respeito do PIB, né? E não sei se você teve tempo de memorizar a questão aí, mas a questão é a seguinte: o que representa o aumento do PIB de uma nação? Seria um aumento no nível de preços e bens e serviços desse país em certo período? Não me parece ser isso, né? Porque isso é inflação, aumento de nível de preços é inflação. Então, a A está incorreta. A B, uma diminuição da inflação nesse país em certo período? Não tem nada a ver. Produto Interno Bruto diz respeito à quantidade de produção de bens e serviços. Um aumento na produção de bens e serviços daquele país em certo período? Opa! Gostei dessa. Eu já acho que é a C. Já vou vir aqui, ó, e vou cravar, então. Ó o mosquito. Opa, cravou a C. Um aumento nos estoques dos produtos daquele país em certo período? Também não. Venho aqui no verificar, né? Porque a gente verifica o que a gente coloca na plataforma. E muito bem, correto, nós acertamos, né? Então, o que nossos queridos alunos têm que lembrar? O PIB, ele mensura a quantidade de bens e serviços que foram produzidos em um determinado intervalo de tempo. Então, o meu PIB trimestral foi quantidade de bens e serviços produzidos naquele trimestre, tá certo? E para evitar dupla contagem, a gente sempre precisa se lembrar o seguinte: normalmente o que se mensura em cada indústria é o quanto se agregou de valor. Então, se aquela indústria, né, o velho exemplo que você dá, que eu já ouvi muitas vezes você falar, lá um pãozinho, né? Como é que para produzir o pãozinho? Você precisa da farinha, você precisa do trigo, você precisa de não sei o que, não. Só que você já pagou por tudo isso. Então, o que uma padaria ela adiciona no PIB? A produção do pãozinho. Então, a diferença do preço de venda em relação aos insumos, né? Então, isso é o que se agrega ao PIB. Então, isso que a gente precisa lembrar. Então, o PIB mensura a atividade econômica. Quando eu tenho em um período de tempo. Se em um período de tempo ninguém fizer mais nada,
PIB vai ser igual a zero, obviamente. Não vai acontecer. Agora, e quanto aos estoques, hein, profs? Entra no PIB, não entra? O que eu faço? Porque tinha lá a alternativa D que falava de estoque. Estoque é produção também, certo? Pois é, mas o que acontece? Olha, dá uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui. Um aumento dos estoques de produtos daquele país em certo período, né? Quando você aumenta esses estoques, você não está aumentando o PIB, você só vai aumentar o PIB quando você vender esses estoques, tá certo? Então, isso é uma coisa importante, né? Porque se aumentar quando você produz o estoque e depois aumentar quando vender, você teria uma dupla contagem. Dupla contagem de então, novo. sempre lembrar que isso tem que ser na saída. Muito bem, muito bem. Fechadex? Fechado. Agora, uma outra coisa, você vai falar de PNB ou não? Não vou falar de PNB neste momento, mas já que você tocou no assunto, o Produto Nacional Bruto é diferente do Produto Interno Bruto. Né? Olha só, o nome já diz, Produto Interno Bruto. Então, bens e serviços produzidos dentro da economia, dentro das fronteiras daquele país. Por isso que é PIB, Produto Interno Bruto. E Produto Nacional Bruto é o quê? É o quê? O produto que o país produziu, né? Que as empresas do país produziram, certo? Dentro e fora. Dentro e fora do país. Mas é do país sendo fora? É, porque o país tem filiais lá fora, né? Então, se a empresa é de capital brasileiro, mas ela está em outro local e ela produziu bens e serviços, isso impacta o PNB, Produto Nacional Bruto, mas não impacta o PIB, que é Produto Interno Bruto. Exato. Quer dizer, sempre tem aquela questão, né? Ah, então tem uma empresa brasileira que fecha uma subsidiária no Iraque, né? E aí, o que acontece? Aí tem as alternativas lá, afeta o PIB e o PNB. Afeta só o PIB, afeta só o PNB ou não afeta porcaria nenhuma? Nesse caso, então, afeta o PNB, certo? Porque... Porcaria nenhuma brasileira poderia confundir com PNB, né? Porcaria nenhuma brasileira. Mas nada a ver também, né, Tavares? Não afeta o PNB, nesse caso, fechar lá no Iraque afetaria o PNB. Dependendo da empresa, pode ser esse outro significado atribuído aqui, ó. O nosso amigo de todas as tardes e de todas as manhãs também, Feira na Bolsa, está dizendo aqui, abate das filiais estrangeiras aqui, você se refere ao PIB, correto? Sim, não, olha só. Não sei se ele se refere ao PIB ou ao PNB. No Produto Interno Bruto, a gente conta o que é produzido pelas filiais estrangeiras aqui. No PNB, não. Tá certo? Porque o que manda no PIB é a localização geográfica onde está sendo produzido aquele bem e serviço. Tá certo? No PNB, o que manda é a origem do capital daquela empresa. Muito Fechou, Vera? Fechou. Então, tá bom. Mandou um salve aí para nós. Vamos para a segunda, então. Quantas questões o senhor preparou para hoje? Umas 17, né? Zoeira, mas tem bastante. Aí precisamos ser rápidos aqui. Então, portanto, não me atrapalhe. Top bar. Fica que eu saia. Não, fica aí que foi legal. Touch the boat. Olha lá. Qual das alternativas abaixo possui somente índices de preços? Né? Por quê? Porque nessa aula a gente fala sobre inflação. Olha lá. Cai no CFP, cai no CEA e cai na Ancor, tá certo? Então, olha só, a gente vai conversar aqui sobre o que impacta, né? O que são índices de preço, né? Quais dessas siglinhas aí são usadas para mensurar, então, inflação, o que é índice de preço. Obviamente você não teve tempo de ver, porque eu passei rapidinho lá, mas eu volto. Alternativa A, PIB é índice de preço, IGPM é índice de preço, IPCA e IGP-10. O que estraga a alternativa A é o PIB, tá certo? Que não é índice de preço. Tá certo, professor? Tá certo, certíssimo. PIB não é índice de preço, né? PIB é medida aí de produção de riqueza. Resolvi eu escorregar para a alternativa C, não sei por quê. Na alternativa C, a gente tem lá PNB, PIB, IPCA e IGPM. Tem dois intrusos sem vergonha aí. PNB e PIB, que não são índices de preço.
Alternativa D de Eduardo tem INCC, IGPM, CDB e RDB. Meus amigos, CDB e RDB são o quê? São o quê? São aqueles, os robozinhos do Star Wars, né? O CDB e o RDB, certo? Não, senhor Tavares. São dois produtos de investimento, mas muito boa referência. Então, voltamos para a alternativa B de boneca, né? IPCA, IGPM, IGP-10 e IPC-FIP, né? Aqui sim, então, nós temos somente índices de preço. Tá certo? Bom. Eu tenho uma questão para você. Opa! Obviamente não precisa destrinchar, dissecar cada um aí, mas são índices diferentes, né? Por que tem mais de um aí, né? Qual que é a razão de ser dessas porcarias aí? Frescura. Frescura, os caras têm que fazer, eu entendi esse de preço. Então, cada um tem uma utilização, né? E os índices, eles são formados de maneira diferente, tá certo? Então, por exemplo, né? Dá uma olhadinha nessa questão 3. Muito oportuna essa sua intervenção, senhor Tavares. Eu só faço intervenções oportunas. Depois eu lhe pago aquele sanduíche de presunto com mussarela, né? Então, vamos lá. Deem uma olhada, por favor, na nossa questão number 3. Questão 3. Recentemente houve expressivo aumento do dólar perante o real. Dentre os índices de preço abaixo, qual deverá ser o mais afetado? IPCA, IGPM, IPC... Né? Já é difícil o cara ficar fazendo graça em inglês. IPCA, IGPM, IPC-FIP ou INCC. Pessoal, IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, né? Calculado pelo IBGE. IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, Índice Geral de Preços Mercado. IPC-FIP, Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela FIP. E aí a gente tem o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E lembra da pergunta, senhor Eduardo? A pergunta é o seguinte. Dólar não é uma porrada. Né? Qualquer coincidência com dias atuais... É mera... Falei errado, mas enfim. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porrada no dólar. Qual desses índices vai sofrer mais rapidamente, mais fortemente? Eu devo responder? Eu sei a resposta, mas não sei se devo responder. Responda. Vamos ver. O Feira sempre está conosco, ele nunca nos abandona. O Feira mandou um B de bolacha ou de biscoito. Com certeza é bolacha, né? Era o IGPM. Você está certo, Feira. O Feira deve conhecer porque na feira os preços são extremamente importantes, né? Mas olha só, por que é B e, portanto, o IGPM? Porque uma grande parte desse índice é composto pelo IPA, Índice de Preços ao Atacado. Então, o que acontece? O dólar subiu, os importadores eles já têm uma forte pressão no preço, né? Porque o importador é o cara que vai lá e compra e repassa isso rapidamente para o atacado. Até chegar no varejo, no consumidor, demora. Então, quando você tem uma alta variação do dólar, quem sofre mais é o IGPM. Por quê? Porque o índice de preços ao atacado, o IPA, é um dos principais componentes desse índice de preço. Então, não se esqueçam. A Mari L. Figueiredo aqui matou a cobra e mostrou a arma, o revólver usado no crime. Não só sabe que é o IGPM, como sabe que é o IGPM por conta do IPA. Muito bem. Eu acho até que a próxima questão eu vou chamar a Mari para fazer ao vivo, porque realmente há potencial aqui. Zoeira, Mari, não vou te colocar uma dessa, né? Mas obrigado, mandou muito bem, explicou muito bem. Você pode chamar à vontade, se ela vai aceitar fazer é outro negócio, mas vamos lá. Other 500, né? Muito bom. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui agora na questão 4? Vem comigo? Vai. Vamos lá. Número 4. O investidor deseja proteger os seus recursos financeiros da inflação. Deveria fazer uma aplicação cujo benchmark seja... Aí nós estamos falando de benchmark, que é a referência, né? Então você vai ter que lembrar o seguinte. Qual dessas alternativas possui uma referência que é índice de inflação? Não, não. Muito bem. Então, cara, a gente vê TR. Não é bem isso, né? A TR, como é que calcula a TR?
tem as operações de LTN lá no mercado, você usa um deflator e você chega na taxa referencial chamada TR. Taxa de câmbio nada a ver, Ibovespa nada a ver, IPCA, a Keoma, o Keoma, né? O PQoma chegou já matando a pau. Também a Mari acertou, também o Feira acertou, o pessoal tá afiadinho, tá certo? A alternativa Boa. D de deu certo. Isso aí. Beleza? Muito bem. Muito bem, coisa linda. Vamos seguir? Segue aí, segue o jogo. Muito bem. Aí nós entramos, meus caros e baratos, na terceira aula, né? Na terceira aula nós falamos sobre taxa de juros, Ok? certo? E quando nós falamos sobre taxa de juros, então, nós falamos sobre taxa Selic e taxa CDI, ok? É muito importante que você entenda o que são essas duas coisas, né? Quando aparece lá no Jornal Nacional, aparece no seu feed lá no Facebook, lá no Instagram, aqui no Instagram, né, e assim por diante, taxa Selic 2%, não sei o que e tal. Essa taxa é uma taxa para que prazo, professor? Ela expressa em base ano, né? É uma Pois taxa é. ano. Ela é expressa em base ano, mas ela é uma taxa para um dia. Muito bem. Tanto que ela se chama taxa Selic over. Sabe de onde vem esse over? Do overnight? Muito bem. Overnight é que vira a noite, a taxa de um dia para o outro e, portanto, de uma noite. Por isso que se chama taxa Selic over, base 252 dias úteis. Então, ela expressa a taxa pela qual, né, o Banco Central toma recursos pelo prazo de um dia. Expressa em base ano, mas é pelo prazo de um dia. Toma recursos, dá títulos para o mercado, no dia seguinte devolve os recursos e pega de volta aqueles títulos que são títulos públicos. Sabia disso, professor Eduardo? Sim, senhor, são as operações... essas operações, inclusive, acontecem no mercado interbancário também, né? Exatamente, são as operações compromissadas. De mercado aberto, né? Open market, né? As Exato. open market. Muito bem. Exato. Perfeito. Aí, o nosso amigo Feira, que nunca nos deixa na mão, ele pergunta, e CDI, né? Títulos privados? Perfeito. Então, olha só. Assim como existem essas operações interbancárias com lastro em títulos públicos, títulos do Tesouro Nacional, operados pelo Banco Central, existem operações nas quais, imagina assim, um banco que dá muito crédito, mas tem pouca agência. Então, ele dá mais crédito do que ele capta. Legal? Esse é um tipo de banco. E tem outros bancões aí, os bancões de varejo, que captam pra caramba ainda e sobra caixa no final do dia. Então, o que acontece? O banco que tem sobra de caixa empresta para o banco que tem falta de caixa. E esse banco que tem falta de caixa emite um certificado, Certificado de Depósito Interbancário, CDI. Ou seja, o lastro é o CDI, você tem esse empréstimo de um dia. Qual que é a diferença? Por que não é taxa Selic over, é taxa CDI? Porque o lastro é o Certificado de Depósito Interbancário emitido por um banco. Quer dizer, se o banco que emprestou quebrar, aliás, se o banco que tomou emprestado quebrar, ferrou, né, no CDI. Ferreites, porque você não tem aquele lastro em títulos públicos, né? Então, essa é uma questão importante que você colocou, né? E pode cair algo nesse sentido. Então, o CDI over é exatamente isso. São as operações calculadas com lastro nos CDIs, né? Muito bem. Pano de fundo bem colocado, né? Bem pendurado aí direitinho. O que a gente faz? A gente vem para a questão aqui. Bora lá. Olá. Então, qual a taxa de juros responsável por remunerar as operações compromissadas de um dia realizada entre os bancos? Ok? Muito bom. Qual a taxa de juros responsável por remunerar operações compromissadas de um dia realizada entre os bancos? Como eu disse, poderia ser, professor Eduardo Tavares, a taxa DI over? Poderia ser a taxa DI over. Poderia. Se essas operações tiverem como lastro o tal aí do CDI, né? O famigerado. Pois é. Aí a gente olha a alternativa C, que é aquela que deixa a gente confuso, né? Na hora da prova, você está meio preocupado, você acha,
Esses desgrenhentos querem me pegar. Aí você vê taxa Selic over. Será que é essa? É a A de alabastro ou é a C de cachorro molhado? Olha só, se eu tivesse que apostar os meus fios de cabelo nessa questão, eu responderia a alternativa A, porque não menciona lastro em títulos públicos. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Tavares, é por isso que eu sou seu fã. O senhor sempre acerta, né? Então veja só, exatamente, né? Aí, às vezes, a gente quer brigar com a questão, fala, mas não disse de quem que é o lastro. Não disse se o lastro é título público ou se é título privado. Meu amigo, vai chorar na cama, né? Não adianta a gente ficar brigando. Eu concordo que poderia ser mais bem explicado, mas a gente coloca aqui como a gente sabe que cai na prova. E como cai na prova é assim: operação compromissada realizada entre bancos. Ou seja, fica claro para a gente que estamos falando de emissão de um título de um dia chamado Certificado de Depósito Bancário, CDI. Isso aí. E, portanto, um empréstimo de um dia, e, portanto, é privado, e, portanto, é taxa CDI over. Certo? Isso aí. Tá claro? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Deixa eu ver se temos alguma outra coisa. Ok, eu não ia passar essa, mas eu vou passar porque nós temos tempo. Nós fomos extremamente céleres. Vai, manda. Bora lá. Você tá gastando hoje, hein, o português. Veja bem, um alabastro célere. Alabastro célere. Olha lá. Qual das alternativas não apresenta uma causa de inflação, né? Estamos voltando para as inflações, né? Não apresenta, né? Não apresenta. Não apresenta. Quando você estiver fazendo a prova, você não esquece de uma coisa. Vários momentos vai se perguntar, não representa, incorreta e assim por diante. Presta atenção nisso, porque a gente está tão acostumado a buscar a resposta certa que a gente pode dar cabeçada nessas horas, né? Então, a pergunta que se fez é qual das alternativas não apresentam a causa de inflação. Lembra do seguinte, o nível geral de preços está muito ligado com demanda agregada pelos produtos e oferta agregada pelos produtos, né? Então, se dentro de uma economia você tem uma demanda que está sendo mais forte do que a oferta daqueles bens, muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, o que acontece com o preço de uma mercadoria ou das mercadorias de um modo geral? Sobe, todo mundo quer, tá certo? Arroz, não deu, a produção de arroz não foi legal, quebrou a safra, tal, o que acontece? Galera que come arroz pra caramba, né? Você acha que a galera come bife? Não, come arroz. Então o que acontece com o preço do arroz? Arrebenta. Então, preço é determinado por uma relação de oferta e demanda. Momentos inflacionários, em geral, são momentos em que você tem uma pressão de demanda em relação à oferta, né? Ou seja, pressão de demanda gera aumento de preço e se isso for constante vai gerar inflação. Pressão de oferta, não. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá certo? Então, essa é a primeira causa. Segunda causa muito comum, excesso de dinheiro, de meio circulante. Por quê? De novo, oferta e demanda. Você tem muita oferta de dinheiro. O que acontece com o dinheiro? Muita oferta, pouca demanda. O que acontece com o preço do dinheiro? O preço do dinheiro cai, o valor do dinheiro cai. Relativamente, o preço das mercadorias está subindo. Se o dinheiro vale menos, a mercadoria vale mais. Perfeito. Estão pegando aqui? Pegou? Muito bom. Aí, volta para a pergunta, né? Qual das alternativas não apresenta uma causa de inflação? Um excesso de demanda por bens, acabamos de falar que isso é causa de inflação. Um aumento nos custos de produção dos bens. Pô, se o custo aumenta, o meu bem fica mais caro, de um modo geral, eu posso ter inflação. Aumento na taxa de câmbio, como a gente está vendo, pode gerar inflação. Um excesso de meio circulante na economia. Professor Tavares, o que é meio circulante? Moeda, né? Moneda. E o que é inteiro circulante? O inteiro circulante, tendo a ser eu com este tamanho que eu adquiri na pandemia, antes da pandemia eu era meio circulante, agora estou inteiro circulante. É isso. Pessoal,
A piadinha infame, né? Até envolvendo e constrangendo o meu caro amigo Tavares, para que você se lembre que meio circulante é dinheiro, né? É o meio que circula, porque dá a possibilidade de se comprar e vender produtos, né? Isso aí. E a alternativa D de dado, um excesso na oferta de bens e serviços. Ah, meu amigo, se tem muito bem e serviço, um excesso em relação à demanda, o que vai acontecer com o preço? O que vai acontecer com o preço? O preço vai cair, né? Então, se você tem um excesso de bens e serviços e o pessoal não está consumindo, né? Se acreditou no início da pandemia que isso ia ser a dinâmica, né? O pessoal não estava consumindo, então os preços iam cair, tá certo? A gente viu que isso em algumas áreas aconteceu, em outras não, né? Em alguns setores econômicos aconteceu, em outros não. Então, lembra sempre o seguinte, excesso de bens e serviços faz com que haja uma redução da inflação e nunca uma pressão inflacionária. Então, a alternativa correta era a alternativa D, né? D de deu certo. D de jeans. Professor Felipe, vamos resumir então umas coisas aqui. A gente falou de umas coisas bem importantes, né, nessa live. Então, primeira coisa importante, diferença entre CDI e Selic. O CDI é um certificado que é gerado a partir de uma operação de empréstimo entre bancos e ele é o próprio lastro da operação, né? O certificado é o lastro, certo? Então, um banco presta dinheiro para o outro, quem pegou emprestado emite um CDI, certo? E no dia seguinte acontece a troca, né? O banco que tomou emprestado tem que pagar com um jurinho aí, esse jurinho é a taxa do DI, né? Isso aí. Você é bom nisso. Eu tô só repetindo o que você falou de forma resumida. Então eu sou bom em resumo, basicamente. E a Selic Over é, então, a taxa que remunera as operações de empréstimo por um dia entre dois bancos, mas aí com lastro em título público e não em CDI, correto? Perfeito. Correto. Uma pergunta importante aqui, a gente tem 2 minutos aqui. Qual que é a diferença entre a taxa que o Copom fala lá, olha, agora nós ajustamos a taxa Selic para tanto, e essa taxa Selic Over aí, é a mesma coisa? Quer dizer, o Copom muda numa quarta-feira lá, já muda a operação dos bancos lá, a remuneração dos empréstimos dos bancos. Tem alguma diferença? São duas Selics diferentes? Como funciona isso? Muito bom. Então, o que o Banco Central, o que o Copom determina é a taxa Selic meta, né? Então, taxa Selic meta 2%. A gente vai buscar os 2%. Na prática, você tem um descolamento, que é a Selic efetiva. A Selic efetiva é a taxa pela qual, de fato, as operações, na média, acontecem. Geralmente um pouquinho mais baixa, inclusive, que a Selic meta. Então, você vai ver, está saindo a 1,95, 1,90, assim por diante. Entendeu? Então, Selic meta é o que está lá na decisão do Copom. Selic efetiva é o que está acontecendo dia a dia. Né? Muito boa pergunta. Certo. E aí o Banco Central vai usar justamente os instrumentos de política monetária para fazer a efetiva convergir para a meta, né? O máximo que for possível. É isso aí. Então, se tiver muito alta a taxa, né? O que ele vai fazer? Ele vai utilizar as suas política monetária de compra e venda de títulos para baixar isso aí. E vice-versa. Boa, bacana. E outra coisa que eu queria que a gente resumisse, então, beleza? Marcamos a diferença entre as duas aí. E aí, fatores inflacionários. Pode dar uma resumida aí pra gente? Vamos sempre lembrar. Pressão de demanda, né? Então tem muita gente querendo e pouca gente ofertando, certo? Exato. Então, se numa economia você tem um crescimento econômico rápido, o pessoal está com poder de compra crescendo muito rapidamente, o que vai acontecer? Risco de inflação. Exatamente por isso. O pessoal quer comprar. A economia não desenvolveu a capacidade de produzir bens e serviços na mesma velocidade da demanda, vai gerar inflação. Ponto número 1. Ponto número 2. Você pode ter um choque na produção, né? Um aumento nos custos de produção. Então, o que acontece? Vai refletir lá na ponta, né? Dólar alto pra caramba, produto importado fica muito alto, economias muito internacionalizadas vão sofrer com isso, os produtos vão subir. Legal. Terceiro ponto, você pode ter um aumento no custo de produção local, né? E isso às vezes acontece até por um choque de oferta. Então, questão do arroz, quebra de safra, não produziu arroz, o arroz está faltando.
Então aí o problema não foi um aumento persistente da demanda. A demanda ficou fixa, mas a oferta A desabou. oferta caiu e o preço vai lá para cima, né? Isso. E um último, né, não menos importante, é quando o governo começa a emitir muito meio circulante. Às vezes precisa pagar dívidas, então tem dívida com fornecedor, dívida com um, dívida com outro, começa, liga a maquininha. Como é que faz a maquininha? Emite meio circulante. Muito dinheiro na economia, o que acontece? O valor do dinheiro cai. Por quê? Porque tem um excesso de oferta de dinheiro. Então, o preço do dinheiro cai. Isso quer dizer que o preço dos bens sobe. Certo? E com muito dinheiro circulando, o povo quer consumir mais também, né? A propensão ao consumo aumenta, então acaba que aumenta também a demanda, né? Exatamente. Você tem um círculo vicioso que pode gerar inflação inercial. Os nossos ouvintes não passaram por isso. Mas eu sei o que é isso. Eu estava cheirando leite. Eu cheirava leite nessa época. Em 89, 90, a gente tinha inflação na casa aí de 80%, 90% ao mês. Era inflação inercial, gerada justamente por esse círculo vicioso que nós vivíamos, Tavares. A vida não era fácil, não que seja hoje. Bom, chega desse discurso. Pois é, é que em 89 eu estava ali com os meus 6 anos, pedindo pacotes de figurinhas da Copa de 90. Sei. Oh, é verdade. Vou mostrar meu RG aqui depois. Pessoal, alguma dúvida? Eu não vi dúvidas aqui, eu devo ser um professor. Estou monitorando aqui, nós tivemos um comentário, na verdade, da Mary. Mary, se eu estiver falando errado e for Mari, você me desculpa, mas é que aqui não tem o sonzinho da pronúncia, né? Mas ela mandou aqui um arroz é ostentação, é verdade. Hoje em dia estão jogando notas de dinheiro nos casamentos, porque inviabilizou jogar arroz quando os noivos saem. É isso aí. O pessoal está fazendo risoto com grão de bico. Exatamente. A Mari ou Mary disse que era pirralha quando tinha inflação inicial. Felipe, só você aqui é, digamos, novo há mais tempo do que nós. É isso. Sei. Muito bom. É isso aí, professor. Então, chega de questões por hoje? Já deu, né? Falamos bastante hoje. Foi bem produtivo. Passamos 3 minutos da nossa meta, da Selic meta, né? Não. Vamos fazer aqui, já tá com o compulsório aqui para a gente acabar com essa inflação temporal, certo? Mas amanhã a gente volta falando ainda de economia, vamos falar de sistema financeiro nacional, né? Tudo muito maneiro, muito transado. Galera, se você não fez ainda a sua matrícula no nosso curso, aproveita. Curso gratuito, estuda com a gente, aproveita as lives aí também. Fala umas besteiras, ouve umas besteiras também para acabar o seu dia um pouquinho mais alegre. Tá bom? É como eu disse a semana passada, a gente é xarope? É, mas tudo bem, a gente continua falando de coisa séria aqui também. Galera, abraço para vocês, boa noite e amanhã a gente se fala às 18 horas, hein? Professor Felipe. Aquele abraço. É nóis aí. Valeu. Valeu, Tchau. galera. Tchau.